Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com a vereadora Estela Balardim, do PT, aqui tratar de pautas, projetos do mandato da vereadora, a quem eu de imediato já saúdo. Vereadora Estela, uma honra tê-la conosco aqui. Muito bom estar aqui, estar de volta com as transmissões da Câmara. Acho que é uma forma de nós nos comunicarmos com a população importantíssimo. Sempre um prazer gigantesco estar de frente com a lei. Vereadora Estela, a senhora no início deste ano, ou digamos na primeira metade do ano, sobretudo, estivesse afastada do mandato para tratar de saúde mental, digamos assim. A senhora teve alguns problemas e precisou tratar disso. Graças a Deus deu tudo certo, retomou a convivência conosco. Nesse período estiveste substituída pela vereadora Rose Frigeri, que também gravou conosco. Então aqui, digamos, nós fizemos a costura. Tivemos a abordagem lá da vereadora Rose Frigeri quando lhe substituía no mandato. Agora a senhora aqui faz um desfecho muito positivo, porque naquele período desejávamos força, sucesso e pronta recuperação para a senhora, o que de fato culminou acontecendo. E a partir da sua experiência, numa das sessões ordinárias aqui da casa, e nunca é demais dizer, sempre com transmissão ao vivo pelo canal 16 da Claro Net, replicada pelas redes sociais, Facebook e YouTube, a partir das 8h30 da manhã, às terças, quartas e quintas-feiras, numa dessas plenárias a senhora fez quase que um depoimento muito emocionado a partir da tribuna, isso faz algum tempo, mas lembrando da sua própria situação, agradecendo pela torcida dos colegas, dos funcionários, da comunidade como um todo, e aproveitou a sua experiência pessoal para dar uma contribuição também. Isso vai se tornar ainda mais objetivo no âmbito da casa a partir de uma frente parlamentar dedicada a discutir a situação da saúde mental em Caxias do Sul. Eu gostaria que a senhora, então, abrisse um pouco mais esse leque e detalhasse essa ideia. Exatamente, eu acho que é inegável que um marco desse meu ano legislativo foi esse período de internação, esse período que se originou através de problemas que por mim não estavam sendo levados a sério. E eu acho que isso vira uma chavezinha assim na nossa cabeça, de que é igual tu tá com o braço quebrado, tá ali, não vai melhorar enquanto tu não tratar, enquanto tu não procurar ajuda, enquanto tu não entender que isso também é algo importante, né? Então, eu saí dali vendo que muita gente estava comovido com a situação toda que aconteceu, inclusive de forma muito surpreendente, uma forma que me deu muitas forças para que eu voltasse já de cabeça erguida. Então, acredito que isso me mostrou que eu poderia usar, sim, do acontecimento, que foi muito difícil para minha família, principalmente, como uma forma de luta, como uma forma de uma pauta tão importante, que é uma pauta que hoje em dia é ainda mais debatida, né? Que é a questão da saúde mental. E que pode ter mais visibilidade, até pela sua posição como vereadora. Exatamente. Então a gente tem aqui na casa as possibilidades de criar as frentes parlamentares, né? Nunca tinha sugerido uma frente parlamentar, faço parte de algumas, mas então achei por bem optar por fazer a frente parlamentar, por propor a frente parlamentar em defesa da saúde mental. Separei alguns dados que eu acho que são importantes aqui, mas antes eu queria dizer que é isso, que o que aconteceu comigo, infelizmente não é raro, não é poucas vezes que isso acontece, são segundos, a cada passar de segundos, assim, 11 ou 16 segundos que passam, um jovem, uma pessoa, um idoso, uma mãe, um pai, um amigo, ele vai cometer suicídio. Então a gente fala de um assunto que mata muita gente e que infelizmente ainda existe muito tabu, né? Ainda é difícil tu aceitar que tu tem algum problema, ainda é difícil tu ter acesso ao serviço de saúde para tratar, porque a gente sabe que é um serviço caro, os medicamentos eles são caros e o sistema público de saúde ainda não oferta para a população da maneira com que a população requer atualmente. Então a gente tinha um índice muito menor antigamente de pessoas que procuravam ajuda, esse índice aumenta
Eu acho que o objetivo tem que se aumentar mesmo. Acho que as pessoas têm que ir atrás, têm que entender isso como algo tratável. Acho que tem que, inclusive, botar na tipificação, é uma doença. Uma doença se trata, se cura e fica tudo bem, entendeu? Claro. Então, a gente tem atualmente 50% da população brasileira dizendo que piorou a sua saúde mental no último período. Então, metade da população do Brasil sente que tem algum problema de saúde mental. Um desconforto e... Aí, claro, se vai precisar de medicamento ou não, ou se é uma análise de psicoterapia, por aí afora, bom, é o profissional que vai decidir. Mas a pessoa está desconfortável. Mas a pessoa está desconfortável e aquele desconforto, se não é tratado, se não é acompanhado, tende a aumentar, né? Uhum. Tipo, eu, por exemplo, tenho bipolaridade. Então, é uma coisa específica que eu tenho, mas existem vários outros problemas que envolvem a saúde mental. Inclusive, existem apenas traumas e angústias que, através da terapia, são solucionados. Mas eu reforço, eu acho que um dos objetivos principais é esse, é a questão da fomentação da política pública em defesa da saúde mental, é que esses 50% dos brasileiros sequer vão saber qual é o seu diagnóstico. Porque eles não vão ter acesso ao local, ao médico, ao profissional que vai indicar isso, né? A gente tem outro dado que me surpreendeu bastante, que é 86% dos brasileiros tem algum transtorno mental. Então, a gente teve um aumento de 50% de pessoas que se sentem mal, mas 86% tem alguma coisa. E nem todos são tratados. E nem todos são tratados. A gente, inclusive... É a primeira vez que eu vou falar isso publicamente. Eu fiquei um período curto, assim que eu saí do hospital, numa clínica psiquiátrica do SUS. Não tenho plano de saúde, nós vereadores não temos plano de saúde, então fiquei no SUS. E quero reforçar que sim, o cargo que eu ocupo facilitou para que eu tivesse o ingresso neste local. E o que a gente observou lá? A maioria das pessoas que estavam lá, elas saíam, passavam um período, elas retornavam, porque o acompanhamento que elas faziam ali, ele não tinha continuidade. Porque elas, mesmo saindo de dentro de uma clínica, não saíam com o indicativo de que assim elas teriam um profissional para acompanhar elas. E eu fui uma pessoa que pude sair cedo porque eu teria as condições para arcar com os custos desse profissional, desse tratamento. Então, as pessoas, elas se tornam... O pós-internação. Elas não têm esse pós-acompanhamento. Então, a internação se torna a única saída para que elas se tratem. Então, é muito grave, assim. E eu acho que a gente fala pouco isso. Acho que sim, tem que ter cirurgia, tem que ter atendimento na atenção básica, tem que tudo ser fortalecido no Sistema Único de Saúde, no SUS. Mas a questão da saúde mental também precisa ser falada, né? E como é que tem funcionado, vereadora, a partir dessa sua experiência agora, robustecida com a própria frente parlamentar, o diálogo com o Executivo, Secretaria da Saúde, daqui a pouco tentar qualificar essa atenção? Nós teremos, a propósito, agora no final do ano, a discussão da proposta orçamentária anual de 2023, a LOA, o orçamento de 2023, vocês aprovarão isso? A senhora está tentando se apropriar, ver uma forma também já de, a partir, quem sabe, do próprio orçamento, dar uma maior atenção a esse setor? Então, a gente tem a intenção de, na frente parlamentar, ter o auxílio de diversas entidades, de diversas organizações que já tratam disso. A gente tem o CRM, a gente tem muita coisa já em Caxias do Sul. E a gente quer que a frente parlamentar possa ser uma soma nisso tudo que já existe, né? Então, a intenção é que já, agora que findou o seu prazo para que os vereadores que têm vontade de participar colocassem o seu nome à disposição, a gente já vai chamar a nossa primeira reunião. E eu acho que o caminho é justamente por aí. A gente iniciar fazendo uma reunião com a prefeitura, posterior à primeira reunião da frente, para entender qual que é o cenário que a gente tem agora.
quantos psicólogos a gente tem à disposição, quantos psiquiatras, como isso é ofertado. A gente vê que a Comissão de Saúde aqui da casa já fez vistoria no Paulo Guedes, por exemplo, e viu que existe diversas irregularidades. Então, a partir dessas denúncias, o que já foi tomado de ação por parte do Executivo, né? As pessoas, infelizmente, estavam lá em condições praticamente desumanas. Então, eu acho que é justamente isso, a gente trabalhar junto. Acho que é um tema que a gente não pode estar cada um puxando para um lado, entendeu? Puxar para o mesmo lado, andar junto, porque com certeza é o melhor para a sociedade. Assim. Nós vamos acompanhar muito essa pauta aí, vereadora, mas mudando um pouco de assunto, a sua produção legislativa se manteve boa, apesar dos percalços. E uma das iniciativas suas já é realidade no município, que diz respeito ao Júri das Pretas, que é um movimento internacional que a senhora fez questão de chamar a atenção aqui no âmbito de Caxias do Sul com uma lei municipal, no sentido de reforçar o combate ao racismo e com uma ênfase muito forte na questão das mulheres. Então eu gostaria que a senhora também lembrasse um pouco disso. Já teve o Júri das Pretas, mas isso vai se repetir ano a ano. Como é que a senhora tem visto a atenção, a tentativa de preconceito, sobretudo às mulheres negras? Então, eu quero fazer o adendo de que esse projeto, aprovar ele, foi muito especial. Porque no dia que eu fui hospitalizada, foi o dia da primeira discussão do projeto. Então, foi o dia que eu falei pela primeira vez dele na tribuna da Câmara. Então, passou-se 2 meses até que eu 2 meses hospitalizada, mas o período que eu fiquei em casa até me recuperar, para voltar, eu voltei e podendo aprovar o projeto. Então, ele tem um significado muito especial, assim, foi meu primeiro projeto. E pega um ciclo, né? E ele pega um ciclo da minha vida num dos temas que para mim é muito caro. Eu sou uma mulher negra, né? Então, eu sei sentir na pele já os desafios de ser uma mulher negra numa sociedade estruturalmente patriarcal e racista. Então, a gente olha para o conjunto da sociedade, né? E vê que a gente tem avanços, e eu acho que essa data, ela é um avanço. A lei, ela vem por causa do dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Foi criado em julho de 1992, porque foi realizado um encontro de mulheres negras latino-americanas e caribenhas, o primeiro encontro realizado pela ONU. No Brasil, a gente tem o Dia da Teresa de Benguela, que é também nesse dia, que foi uma ativista negra, anti-escravagista, escravizada, que lutou no século XVIII, por aí. Então, neste dia, no Brasil, a gente também tem uma comemoração especial. Tem um quadro dela lá na minha sala que me inspira. E eu acho que é justamente esse processo que a gente tem que analisar. 54% da população é negra. 52,30% por aí são mulheres. Então, a gente é a maioria. 52 dos 53, digamos assim. População negra e da população negra é mais não, 50 no geral. E dentro disso, então, a gente vê que ainda assim são os grupos minoritários, né? Uhum. São as pessoas que ainda sofrem com algum tipo de preconceito, de violação de direito. E a mulher, por si só, ela recebe menos. A mulher, ela tem imposto sobre o seu corpo aquela ideia de que ela é do lar, de que ela é dos cuidados, de que ela tem que estar em determinado serviço. Por muito tempo foi impedida. A gente está gravando o programa poucos dias após a conquista do voto feminino, né? Mas faz 100 anos que isso aconteceu. Então, até esse período, a mulher não podia fazer nada sem a aprovação do seu marido. Ela era posse de seu pai, ela deixa de ser posse de seu pai quando ela casa, se torna posse de seu marido. Então não podia estudar, não podia trabalhar. E o mesmo aconteceu com os negros e negras, por outro significado, por outro motivo, que foi a questão da escravidão. Então foram 300 anos de escravidão no Brasil,
que mesmo após o término desse período difícil, cruel, que a nossa sociedade produziu, ainda assim os negros não podiam trabalhar, os negros não podiam comprar terras, não podiam estudar. Então a gente não parte de um desenvolvimento social igualitário. Eles foram escanteados e começou a gerar as zonas de periferia, né? Exatamente. É tipo assim, ok, vocês são livres agora, se virem. Viveram até agora, escravos, agora vocês têm que dar um jeito. Exato. Então, a gente vê que o desenvolvimento social ele não foi igual. Porque ele teve barreiras que não aconteceram há 1000 anos atrás, que aconteceram há 100 anos atrás. Vereadora, não quis interromper o seu raciocínio, estamos um pouco além do nosso tempo. Passamos. Passamos um pouquinho. Muito bom lhe ver bem estabelecida e no franco trabalho de mandato. E no que eu lhe devolver a palavra, por breves segundos eu vou pedir que a senhora se despeça de quem está nos acompanhando e aparecerão na tela ao mesmo tempo seus contatos telefônicos, e-mail, para envio de críticas, sugestões ou elogios. A senhora, o espaço ainda é seu. Quero aqui dizer que eu acho, com saudade desse momento da gente poder falar sobre o nosso trabalho. Então, falei bastante, mas agradecer muito o trabalho da comunicação da casa. Dizer que estou muito feliz de ter retomado o meu mandato, de poder continuar contribuindo com as ações que eu acredito na sociedade que eu quero ver acontecer. Me sigam nas redes sociais, me chamem no WhatsApp, me convidem para café. Eu adoro. Estou à disposição de vocês. A honra foi toda nossa, como sempre, vereadora. Acabamos de conversar, então, com a vereadora Estela Balardim, do PT. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.